Falou meu coração. Se você estava pensando em desistir, se talvez você está desanimado, passando por lutas, o Senhor te fala hoje: não pare, não desista, creia, confia. Amém? Enquanto esse louvor canta, me toca por um instante, adore o Senhor e vai compartilhando essa live, amém? Para que mais pessoas possam entrar. Eu creio que Deus quer falar com muitas pessoas nessa noite a respeito disso. Não parar, crer. Nós temos uma palavra da parte do Senhor nessa noite, de fé, de perseverança. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai compartilhando, vai curtindo essa live para que mais pessoas vão entrando. Amém? Deus conhece tua estrutura. Aleluia. Sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Aleluia. Colheu todas as tuas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. Te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Declare essa canção. Ouça o Espírito Santo te falando ao coração. Não desista, não pare. Não pare, não desista. Creia nessa noite, amém? Por um instante, vamos orar. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós colocamos diante do Senhor essa live. Deus, nós declaramos, Senhor Jesus, a Tua presença, a Tua glória, o Teu poder, Espírito Santo. Flua através dessa live, Senhor. O Senhor conhece o coração dos Teus filhos. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir. Pai, nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, fé. Nós queremos declarar uma nova unção, Deus, de fé, uma unção de perseverança sobre a vida dos Teus filhos. Que eles não vão parar, mas que eles vão prosseguir, que eles vão continuar confiando e que o Senhor vai liberar um milagre, que o Senhor vai fazer grandes milagres. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, flua através dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode dizer isso para o Senhor, através de onde você está nesse momento. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero declarar que meu coração está aberto para a Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra tem poder na minha vida. Em nome de Jesus eu recebo da Tua palavra, eu recebo da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? Aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, eu estava orando e o Senhor trouxe uma palavra hoje e eu quero ministrar sobre a sua vida. O tema da nossa palavra é: a chuva está vindo, a chuva de Deus está vindo sobre a sua vida, amém? Nós estamos debaixo de uma palavra profética para esse ano. Deus usou os nossos pastores, usou o pastor Aloysio, o pastor Sérgio, os nossos pastores de Rio Verde, para declarar que nós estamos debaixo da chuva dos céus, amém? E eu gostaria de falar a respeito disso nessa noite. A chuva de Deus está vindo sobre a sua vida, amém? Por um instante ainda vou compartilhar a live também. Queria que você compartilhasse, marcasse 10 pessoas aí pelo menos. O Senhor vai te usar para você compartilhar com pessoas que talvez estavam pensando em desistir, e o Senhor vai levar essa live até essas pessoas, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, amém? 1 Reis, capítulo 18, a palavra de Deus diz lá, 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Interessante, Elias, aqui nesse tempo, um tempo que estava 3 anos sem chuva, Deus fala para Elias: eu vou mandar a chuva. Sabe, vivemos um tempo de medo, um tempo de pandemia, um tempo de crise, mas nesse tempo o Senhor está falando: eu vou mandar a chuva. Nesse tempo Deus está levantando profetas. Sabe, interessante que Elias,
né? Elias diz, vai e apresenta-te ao rei Acabe, porque o Senhor vai mandar a chuva. Sabe, interessante que o profeta é aquele que fala antes das coisas acontecerem. E nós, como profetas do Senhor nesse tempo, nós precisamos falar antes. O falar que nós veremos coisas maiores, que a chuva dos céus está sobre nós. Nesse tempo, a nossa fé está sendo testada. A nossa palavra, como homens de Deus, homens de fé, sabe, o Senhor nos levanta nesse tempo como um profeta. Sabe, o Senhor está te levantando nesse tempo para você profetizar. Precisamos começar a falar. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, né, e 14, a Bíblia diz, né, que nós temos o mesmo, verso 12, aliás, e 13, nós temos o mesmo espírito da fé, porque eu criei, por isso também falei. Nós cremos, por isso também falamos. Esse falar precisa ser um falar de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, se nós queremos agradar o coração de Deus nesse tempo, você precisa se posicionar em fé. Eu gosto de um texto que está lá em 2 Coríntios 5:7, que diz que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Sabe, e andar por fé é falar fé, é liberar palavras de fé. Sabe, o Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E o verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia abismo, havia trevas na terra. E Deus, no verso 3, ele não disse que havia trevas, mas ele disse o que? Haja luz. Ou seja, diante das trevas, declare, haja luz. Diante do medo, diante das crises, declara, a chuva de Deus está vindo. Diante da falta de recurso, declare, eu estou debaixo do favor do Senhor. E os recursos vão cair do céu, porque eu sou favorecido. Porque eu olho para os céus e é de lá que vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Então, nesse tempo, Deus te chama para você se levantar como um profeta. Você é um ministro do Evangelho, você é um profeta de Deus. Você é um sacerdote do Senhor, então você precisa falar. Falar não aquilo que você está vendo, mas falar aquilo que você quer ver. Profetizar. Esse é o ano da chuva dos céus. Sabe, interessante que eu creio, irmãos, que nada pode mudar. Quando Deus fala uma palavra, essa palavra vai se cumprir. A única coisa que pode impedir que essa palavra se cumpra na nossa vida é a nossa incredulidade. Mas se nós nos posicionarmos em fé nesse tempo, se você se posicionar em fé, sabe, Deus vai fazer na sua história e na sua vida, amém? Os irmãos podem ir curtindo aí no coraçãozinho, amém? Porque aí a live vai sendo mandada para mais pessoas, amém? Então, Deus te chamou nesse tempo para você falar aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. O que você vê na sua casa? O que você vê? Lá em 2 Coríntios 4:18 diz, não atentando nós naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno. Amém? Então, talvez você está vendo um momento, uma crise, mas não é a verdade absoluta da palavra de Deus. A verdade é que o Senhor já consumou a obra sobre a sua vida. A verdade é que as promessas dele não vão se cumprir na nossa vida, porque a Bíblia diz que, que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas para isso nós precisamos crer. Lá em 1 Reis 18:20, é interessante que Elias convoca ali os profetas de Baal. E nós já mencionamos várias vezes esse texto, os 450 profetas de Baal. E Elias faz um desafio, fala, o Deus que for o Deus verdadeiro vai fazer cair fogo do céu. E é interessante que ele fala para os profetas, vocês vão orar primeiro e clamam por fogo, porque o Deus verdadeiro vai responder com fogo. E é interessante que os profetas de Baal, eles começaram a orar às 9 horas da manhã. E até às 15 horas não estava acontecendo nada, ao ponto de Elias falar, cadê o Deus de vocês? Olha, parece que o Deus de vocês não está ouvindo. E a Bíblia diz que às 15 horas Elias clamou por fogo do céu. E a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo sobre o holocausto. Sabe, nada é por acaso na palavra de Deus. Às 9 horas, que foi o horário que os profetas de Baal começaram a orar, é exatamente o horário que Jesus Cristo foi crucificado, que ele foi crucificado. E ele ficou até às 15 horas. E às 15 horas o sacrifício do Senhor Jesus foi aceito na cruz. O mesmo horário, olha como é poderosa a palavra de Deus. Como o nosso pastor Sérgio sempre diz,
Nós precisamos nos apaixonar mais pela palavra de Deus, porque ela é maravilhosa, ela é apaixonante. E é interessante, o mesmo horário que Jesus gritou, bradou na cruz, João 19:30, que diz, tetelestai, está consumado, foi o horário que Deus respondeu Elias com fogo. E é interessante, Elias, ele constrói ali um altar e ele coloca 12 pedras, sementes, novilho e água sobre a lenha. Interessante, Elias, estava esperando pela chuva e ele coloca água sobre o altar. Aqui eu queria só abrir um parênteses. Sabe, o que você quer colher nesse tempo? Você precisa semear. Sabe, então se nós queremos colher a chuva de Deus, começa a semear, começa a declarar, sabe, semeamos quando nós falamos, semeamos quando nós nos posicionamos. Se você é um líder, começa a profetizar que a sua célula vai se multiplicar, sabe, a data da nossa multiplicação é dia 15 de novembro, hoje nós estávamos reunidos os pastores, nós falando isso, nós não abrimos mãos das nossas células se multiplicar, porque não vai ser uma pandemia que vai parar o mover de Deus, não vai ser a tempestade que vai fazer com que o nosso barco pare. Não, o nosso barco vai atravessar do outro lado. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir nesse tempo. Então você precisa continuar crendo, e esse é o meu alvo nessa noite, essa é a minha palavra, sabe? Mas primeiro eu quero falar de 3 princípios para você continuar crendo, para você confiar. A chuva está vindo. 3 princípios. Primeiro princípio, permaneça crendo. Olha o que diz lá em 1 Reis 18, 38 a 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe, o fogo caiu e o povo gritou, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, então eu quero declarar nesse tempo sobre a sua vida, nesse tempo sobre a sua história. Sabe, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para a sua história e vão dizer, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre a vida desse homem, o Senhor é Deus sobre a vida dessa mulher, porque somente o Senhor pode estar fazendo isso, somente o Senhor pode estar operando. Sabe, o fogo também da ira de Deus caiu sobre Cristo. Lá em Gálatas 3:13, a Bíblia diz que ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Ele levou toda a maldição, ele levou toda a morte, ele levou toda a condenação. Sabe, interessante que a maldição, ela se resumia em 3 coisas. A maldição da morte, a maldição da miséria e a maldição da enfermidade. Jesus levou todas as coisas na cruz do Calvário. Amém? No nosso lugar. Sabe, ele levou toda a morte para que eu e você tenhamos vida. Ele levou toda a miséria para que eu e você fôssemos prósperos e abençoados, que não faltasse nada, mas pelo contrário, que se multiplicassem os recursos, não só para termos para nós mesmos, mas para nós ter para abençoar outras pessoas. E ele levou também toda a enfermidade. Sabe, o Senhor não quer que você viva e permaneça debaixo de medo, mas a vontade do Senhor é que você permaneça debaixo da fé, que você ande debaixo do favor, debaixo do Espírito, que diz que, do Espírito Santo, que te diz todos os dias que você é filho, que você é amado, que você é herdeiro, que não importam as circunstâncias, o Senhor é contigo, o Senhor te ama, o Senhor está cuidando de você, porque você é filho, aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz lá em Romanos 8:31, ele não poupou o seu próprio filho, ele vai te dar todas as coisas, ele não vai negar as bênçãos financeiras, todas as bênçãos sobre a sua vida, mas para isso você precisa permanecer crendo. Sabe, a nossa fé é provada, nós vivemos dias que nós estamos sendo provados, lá em João capítulo 6, interessante esse texto da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, interessante que a Bíblia diz no verso 6, que Jesus pergunta, no verso 5 para Felipe, onde compraremos pães? Mas no verso 6, a Bíblia diz, e Jesus perguntava isso para experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Sabe, interessante, Jesus estava testando Felipe. Qual seria a resposta de Felipe? Nesses dias, talvez, nós estamos sendo testados. Sabe, que você possa dar a resposta certa diante do Senhor. Que você possa olhar para os seus recursos e dizer, são poucos, mas o Senhor vai multiplicar. O Deus Todo-Poderoso que multiplica pão, que multiplica semente, que multiplica todas as coisas, que abre o mar, que
que no meio do fogo eu não vou me queimar. Ele vai fazer com que todas as coisas se multipliquem na minha vida. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Dê a resposta certa. Interessante que o fogo caiu, né? Como nós estávamos falando de Elias. Mas interessante que no capítulo 17 desse mesmo livro de 1 Reis, Elias, quando ele foi orar para que parasse de chover, ele apenas orou uma vez. Mas agora, para que chovesse, Elias orou 7 vezes. E ele manda o seu servo ir ver, né? Está lá em 1 Reis 18, 43 ao 44, olha o que diz. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, volta. Ou seja, hoje o Senhor está te falando, volta a ver, volta a olhar, volta e olha novamente, volta a crer, volta a confiar. Talvez você estava pensando até mesmo em desistir do ministério, desistir dos seus sonhos, desistir do seu casamento, desistir da sua empresa, desistir do seu trabalho, mas o Senhor fala para você hoje, volta e veja, volta e creia, volta e confia, sabe, volta a confiar, volta a crer, sabe, talvez você estava desanimado, mas o Senhor te fala nessa noite, volta a crer, volta a confiar. Interessante, e assim por 7 vezes, versículo 44, e a 7ª vez diz, eis que se levanta no mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Interessante, na 7ª vez, o servo de Elias ali, ele vê uma pequena nuvem. Sabe, já pensou se ele tivesse desistido na 6ª ou na 5ª? Não, ele voltou 7 vezes. Eu quero te falar, não desista, permaneça crendo, permaneça confiando. Continua falando, continua declarando, pastor, mas eu não estou vendo. A fé não é aquilo que eu vejo, a fé não é aquilo que eu sinto, a fé é aquilo que o Senhor já disse. E eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo perseverando. Amém? Sabe, essa é a nossa postura nesse tempo. Se o Senhor diz que a minha célula vai se multiplicar, eu vou continuar crendo na palavra dele. Se o Senhor diz que a minha família vai ser abençoada e guardada e que nesse tempo eu vou prosperar, eu vou continuar crendo na palavra dele. Sabe, não pare de crer nessa noite, continua crendo, continua perseverando. Sabe, olha lá em Apocalipse 2:2, Deus aqui, ele fala para a igreja de Éfeso e ele elogia aquela igreja, sabe por quê? Olha o que diz a parte A do versículo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Interessante, Deus fala, eu conheço vocês. Sabe, o Senhor te fala hoje, eu conheço você, meu filho, eu conheço você, minha filha. Sabe, você tem labor, ou seja, você tem encargo, mas você também tem perseverança. Sabe, se você está assistindo essa live na segunda-feira, que é um dia que às vezes muitos irmãos não estão, mas é porque você tem labor, você tem perseverança, você quer mais do Senhor. E eu profetizo que nesse tempo Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Os céus vão responder a sua oração, porque os céus já estão abertos, porque Cristo é a nossa justiça, não depende mais da nossa obra. Então continua crendo, continua declarando, continua perseverando. Sabe, persevere em crer. Segundo princípio aqui, ouça a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Interessante que 1 Reis capítulo 19, olha o que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Interessante, o profeta Elias aqui, ele tem uma grande vitória e ele vence ali 450 profetas e mata a espada. Sabe, uma mulher lança uma palavra. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, faça meus deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu com a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo. Sabe, mas aqui eu queria já abrir um parênteses. Sabe, nesse tempo o diabo quer nos isolar. Elias, ele andava com o seu servo. E aqui no texto diz que ele deixa o seu servo.
Sabe, não deixa o diabo te isolar. Não deixa o diabo te afastar dos irmãos, te afastar da comunhão, te afastar da vida de Deus, mas pelo contrário, continua buscando, sabe, continua indo nos cultos, continua assistindo as lives, não pare de orar, não pare de crer, não deixa o diabo te afastar, mas continuando o texto aqui, Elias deixa o seu servo, e olha o que acontece, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Olha, ouça a voz do Senhor hoje. Amém? Sabe, essa palavra, essas lives, é o Senhor que está falando com você. Por que o Senhor está falando hoje para você? Não pare, não desista, continua crendo, continua confiando, porque o Senhor não tem coisas grandes para a sua vida. Mas ouça a voz do Senhor, que voz você está ouvindo? Interessante, Elias fez grandes milagres, sabe? Olha, ele clamou, ele desafiou aqueles 450 profetas, Deus responde com fogo, Deus sela o ministério, a vida de Elias com um grande milagre, sabe? Ele derrota aqueles 450 profetas, porque certamente se Deus não tivesse operado, ele seria morto. Deus deu uma grande vitória para Elias, mas diante de uma palavra, diante da voz do inimigo, ele foi ao deserto, se colocou debaixo de um pé de zimbro e pediu a própria morte. Sabe, o diabo nesse tempo ele tem falado muitas vozes e nós temos que identificar, ouça a voz do Senhor, ouça o Senhor te dizendo através das lives, através dos nossos cultos, através das células presenciais e online, ouça a voz do Senhor falando ao seu coração, não desista, não pare, ouça a voz do Senhor dizendo, meu filho, eu vou fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, eu vou fazer com que todas as coisas vão cooperar para o seu chamado, para o seu propósito, sabe, a promessa do Senhor não é que todas as coisas são boas, mas é que todas as coisas vão cooperar, sabe, o Senhor te fala hoje, não tenha medo diante da voz do inimigo, sabe, o inimigo ele quer lançar medo, ele quer lançar condenação, ele quer te paralisar, sabe, o inimigo sempre vai usar essa arma do medo, da condenação, da ansiedade, da preocupação, mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo seja conhecida a vossa oração pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Quando você não anda ansioso, mas você declara, você lança a sua ansiedade sobre o Senhor, com orações, com súplica, com ações de graça, o Senhor traz paz ao seu coração. Paz é descanso, paz é favor, paz é fé, paz é a posição da fé. Hebreus 4:11 diz, esforçai-vos para permanecer em paz, para entrar no descanso. Sabe, a Bíblia diz que o descanso achou graça, Gênesis 6:8, diante de Deus. Sabe, quando você descansa, o favor vem. Sabe, a grande estratégia do inimigo nesses dias era roubar a sua paz, era roubar o seu descanso. Mas eu quero profetizar e declarar que você vai andar em paz, que você vai andar em descanso e Deus vai fazer coisas grandes. Amém? A Bíblia diz que nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare de ouvir a voz do diabo, que você falhou, que você errou, que Deus não vai fazer. Sabe, a Bíblia diz que todos os seus pecados já foram perdoados e apagados na cruz do madeiro. Sabe, o sangue de Jesus já te abençoou. Sabe, então hoje você precisa apenas crer, confiar que Deus vai fazer. Amém? Sabe, interessante, Deus falou comigo muito forte nessa palavra. Quando Elias teve fome, teve necessidade, Deus mandou o corvo. Sabe, passou mais algum tempo. Quando Elias precisou, novamente o rio ali secou. Deus leva Elias até Berseba e ali tinha uma viúva para sustentar. Mas quando Elias se prostrou e teve medo e desanimou-se, o próprio Senhor veio falar com ele. Quero te falar nessa noite, o próprio Senhor está falando com você.
O próprio Espírito Santo está falando ao seu coração. Ele está falando, não tenha medo, confia, persevere, creia. Sabe, eu vou fazer coisas maiores, o Senhor te fala. Sabe, eu vou fazer com que todas essas coisas você saia vencedor. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Sabe, nada, nem o poder do inferno pode tocar em você, porque você é guardado, você é abençoado pelo Senhor. Amém. Talvez hoje você esteja prostrado, mas o que o Senhor falou para Elias? Levanta-te. Amém. Levanta-te hoje. Eu quero te falar hoje, levanta-te. Levanta-te em fé, levanta-te em ousadia, volte a louvar, volte a crer, volte a profetizar, volte a declarar as verdades da palavra de Deus. Aleluia! Não fale aquilo que o diabo está falando, as mentiras. Não fale aquilo que a Globo está falando, que as mídias estão falando. Fale aquilo que o Senhor está dizendo. Fale aquilo que o Senhor já disse ao seu respeito. Fale as promessas. Fale as bênçãos que Ele já liberou sobre a sua vida. Todas as bênçãos já foram liberadas. Efésios 1:3 diz que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então hoje você precisa apenas crer e falar as bênçãos do Senhor e falar aquilo que o Senhor diz. Sabe, se nós somos filhos, nós falamos aquilo que o nosso Pai diz. O que o Pai diz? O Pai diz as verdades. O Pai diz aquilo que é verdade da palavra de Deus. Amém? Esse é o tempo de você se levantar, de você profetizar. Ouça o barulho da chuva. Sabe, ouça o barulho da chuva hoje, que o Senhor está dizendo, vai chover sobre a sua vida. Sabe, eu profetizo em nome de Jesus a chuva do céu sobre a sua vida, a chuva dos céus sobre o seu ministério, sobre o seu casamento. Sabe, eu sinto que tem pessoas, você estava pensando em desistir do seu casamento, mas o Senhor te fala hoje, não desista, eu vou restaurar, eu vou fazer. Sabe, o Senhor fez na minha vida, o Senhor fez no meu casamento, o Senhor fez na minha história, o Senhor vai fazer na sua, porque Ele te ama, porque você é filho amado. Sabe, continua confiando, continua crendo, ouça somente a voz do Senhor nessa noite. Sabe, fecha os seus ouvidos para a voz do diabo, declare aquilo que o Senhor diz, declare, sabe, a fé, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas Deus fez pelo Espírito e pela palavra. Sabe, em Gênesis 1 a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Sabe, Deus, no Gênesis 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus disse. Todas as coisas Deus faz pelo Espírito e pela palavra. Então, hoje Deus derramou sobre você o Espírito Santo. Amém? Se você recebeu o Senhor, o Espírito de Deus está em você. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. Tal qual Ele é, 1 João 4,17, nós já somos neste mundo. Sabe, tal qual Cristo é. Cristo é amado, você é amado. Cristo é aceito, você é aceito. Cristo é ungido, você é ungido. Os céus estão abertos para Cristo, os céus estão abertos para a sua vida. Sabe, creia nessas verdades. Confia no favor do Senhor hoje. Ouça somente a voz do Senhor. E por último, alimente-se do Senhor. Amém? Interessante que o verso 5 diz assim, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Coma do Senhor hoje, coma do Senhor, alimente-se do Senhor. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia, quero profetizar, você está indo para o monte de Deus, você está indo para a glória de Deus, você está indo para um lugar de glória, de favor, de graça, mas come a do Senhor hoje, se alimenta do Senhor. Sabe, o que você tem se alimentado? Sabe, decida se alimentar do Senhor. É interessante que a Bíblia diz que o Senhor deu para Elias pão e água, sabe, o pão aponta para a palavra de Deus, amém? O pão é a palavra, amém? O pão é a palavra do Senhor, aleluia. Coma do pão todos os dias. O pão aponta para o Senhor Jesus, aponta para a sua palavra. Sabe, decida comer do pão todos os dias. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome.
Sabe, ele diz, eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Mas pelo contrário, no seu interior essa água vai jorrar e vai tocar em muitas pessoas. Sabe, se ele passar num deserto, vai se transformar em um manancial, diz em Salmos. Sabe, essa é a promessa do Senhor. Coma do Senhor, se alimenta do Senhor hoje. Receba essa palavra na sua vida. Sabe, nós temos tido lives. Eu tenho lives todas as manhãs às 7 horas. Nós temos live às 19 horas. Nós temos a live do pastor Aloysio agora às 20 horas sobre Apocalipse. Nós temos as nossas células que estão acontecendo. Todas as semanas nós temos os nossos cultos. Decida se alimentar mais nesse tempo. Sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia, eu quero te falar um testemunho da minha vida. Eu estou comendo muito mais do Senhor. E eu sei que tudo que eu tenho declarado, eu vou viver. A chuva dos céus já está sobre a minha vida. Sabe, ainda que hoje ainda não estou conseguindo ver. Mas quando transbordar, quando vier essa chuva dos céus, hoje eu estou vendo apenas relâmpagos. Mas os relâmpagos são sinais que a chuva está vindo. Você está vendo relâmpago no céu? Está tudo fechado, está tudo escuro. Parece que é o fim. Mas eu quero te falar, a chuva de Deus está vindo sobre a sua vida. Sabe, interessante que o pão aponta para o Senhor, para a sua palavra. E Jesus fala lá em João 14:12, aquele que comer de mim, aquele que crer aqui alimentar, aquele que se alimentar de mim, não somente fará as obras que eu faço, mas obras maiores fará. Sabe, esses dias eu falei no culto, sabe por que às vezes ainda nós não vivemos o melhor ainda nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso trabalho? Porque está faltando mais unção de Deus sobre a nossa vida, está faltando nós buscarmos mais, está faltando nós comermos mais, está faltando nós declararmos mais, está faltando nós experimentarmos mais do Senhor. Sabe, às vezes nós limitamos o poder de Deus, às vezes você acha que Deus já tem feito tanto, mas Deus quer fazer mais, Deus quer te dar mais, Deus quer te prosperar mais, Deus quer liberar mais favor sobre a sua vida, receba. Como o salmista Davi, ele diz, o que farei ao Senhor por todos os seus benefícios? Ele mesmo responde, beberei mais do cálice da salvação. Sabe, Deus tem me abençoado muito, o salmista estava dizendo. Mas sabe o que eu vou fazer? Ele tem me abençoado muito. Eu vou beber mais, eu vou comer mais, porque a graça dele é como o oceano, a graça dele é ilimitada, não há limites para a graça, para aquilo que ele quer fazer. Sabe, então não limite o poder de Deus. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. A única condição é você crer nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas se você crer, a glória de Deus vai se manifestar. Através dessa live, nós vamos orar aqui no final. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque você precisa apenas crer. Os céus já estão abertos. A Bíblia diz que Deus responde à oração do justo. Que os céus se abrem para o justo. Sabe, a Bíblia diz que lá em Romanos 5:1 que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa justiça não é mediante as nossas obras. Pare de olhar para você mesmo. Comece a olhar para a cruz. Quanto mais você olha para você mesmo, mais consciência de pecado você tem, como Adão. Mas quanto mais você olha para a cruz, mais consciência do amor, da graça e do perdão dele você tem. Sabe, e quando você tem consciência que você foi perdoado, amado, redimido, santificado, justificado, ungido, filho amado do Senhor, os céus vão ser liberados todos os dias sobre a sua vida. Você vai andar olhando para o céu, declarando e profetizando e crendo. O Senhor já fez, o Senhor vai fazer, o Senhor já liberou. Sabe, você vai andar com uma outra perspectiva. Receba em nome de Jesus. Fala, escreve aí, eu recebo, eu creio, eu profetizo sobre a minha vida. Amém? Sabe, interessante, Deus deu para Elias pão e água. O pão é a palavra, o pão é o alimento, o pão é a palavra de Deus, o pão é o próprio Senhor, ou ele é o pão vivo que desce do céu. Mas a água aponta para o Espírito, a água aponta para o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer fluir hoje na sua vida. O Espírito Santo quer te encher mais, ele quer liberar favor, ele quer liberar graça sobre você.
Então basta você crer, basta você querer mais, basta você dizer: Senhor, eu recebo mais do teu Espírito, Senhor, eu quero mais do teu Espírito Santo, eu quero beber mais das tuas águas. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder. Poder no original é dunamis, é poder miraculoso, é poder para fazer milagres. Esse poder já foi liberado sobre a sua vida. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas eu preciso ter mais fé. É bíblico. Os discípulos pediram para o Senhor: aumenta a nossa fé. Mas a sua fé, Deus já te deu fé. Começa a usar a fé que você já tem. Sabe, começa a liberar aquilo que o Senhor já te deu. Começa a usar. Porque a fé precisa ser liberada. E a fé liberada é quando? Quando nós cremos e falamos. Fala agora, escreva aí, fala assim: eu sou filho amado. E os céus estão abertos sobre a minha vida. A chuva de Deus está vindo sobre a minha vida. Escreva isso: a chuva de Deus está vindo sobre a minha casa. A chuva de Deus está vindo sobre o meu trabalho. A chuva de Deus está vindo sobre os meus negócios. Escreve aí que você vai estar declarando em fé. Amém? Fala, profetiza. A Bíblia diz: profetiza, filho do homem. Profetiza. Sabe, então todos os dias se alimenta do Senhor. Decida se alimentar. Decida crer. Decida crer que os céus estão abertos. Decida crer que a chuva está vindo. Sabe, irmãos, a fé, ela não anda baseada no que você está vendo. A fé anda baseada naquilo que Cristo está dizendo, naquilo que você crê. Aleluia. Eu quero orar por você, mas antes eu queria só concluir dizendo: a Bíblia diz que Elias, com aquela comida, ele andou por 40 noites. Sabe? Andar por 40 noites com uma refeição é andar no sobrenatural. Eu quero profetizar que aquilo que você está comendo nesses dias vai transformar a sua vida, vai ser poder na sua vida. Que você vai andar mais rápido, que você vai receber mais rápido. O favor de Deus vai te levar a lugares mais altos. Aleluia. Há umas lives atrás, o Senhor falou grandemente comigo. Eu lembro que o meu pai, quando ele era vivo, ele me levava nos ombros. E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai faleceu. E a única lembrança que eu tenho do meu pai é ele me carregando nos ombros. Sabe, meu pai se suicidou, ele era alcoólatra, ele era depressivo. Os irmãos conhecem o meu testemunho. Um dia eu estava à beira de um suicídio, à beira da morte, no alcoolismo, na depressão. E à beira de um suicídio, Deus mudou a minha história. Sabe, o diabo estava dizendo: a sua história vai ser igual a do seu pai. Mas Deus, quando eu fui para tentar tirar a minha vida, Deus disse: a sua história não vai ser igual a do seu pai, porque eu estou mudando a sua história. Eu tenho uma nova história para a sua vida. Eu tenho sonhos para você. Eu vou te levantar, eu vou te usar nessa geração. A sua história vai ser contada por mim. Eu sou o seu Deus que muda a sua história. Eu sou o Deus que muda a sua vida. Mas é interessante a lembrança que eu tinha do meu pai. Era ele me carregando nos ombros. E algumas semanas atrás, um dia de manhã, eu estava orando aqui. E o Senhor me mostrou. Ele falou: seu pai terreno te carregava nos ombros, mas os ombros do seu pai eram limitados, porque ele era um homem. Mas eu sou o seu pai celestial, e eu te coloco nos meus ombros. Eu te levo a lugares mais altos. O Deus que sustenta os céus, a terra, as estrelas, o mar, na palma da sua mão, está colocando você hoje nos ombros dele. E ele fala: não pare, não desista, meu filho, não pare. Não desista das promessas que eu tenho para a sua vida. Não desista dos sonhos que eu tenho para você. Continua crendo. Creia contra a esperança, como Abraão. Confia, descansa. Sabe, nessa noite eu creio, o Senhor queria falar com você. Não pare, não desista. Continua crendo. Continua confiando. Porque Ele vai fazer coisas maiores. Ele te chamou para uma obra muito maior. Deus te chamou para um propósito grandioso. Sabe, para de olhar para você mesmo, porque você é filho. Para de diminuir você mesmo. Para de dizer que você não é nada, porque um homem entregou a sua própria vida por você. Sabe, uma das maiores experiências que eu tive no meu encontro, o pastor Sérgio me acompanhou. Sabe, porque eu era prostituta, eu era alcoólatra, drogado, depressivo. Sabe, mas o dia que eu cheguei naquele encontro, eu achava que eu não tinha valor.
Mas o Senhor falou para mim, meu filho, você é tão precioso que eu entreguei a minha vida por você. Você vale o meu sangue, você vale a minha vida. Sabe o Senhor te falar isso hoje? Você não é um coitadinho, você é um filho de Deus. Jesus morreu por você, Jesus provou que te ama ao morrer naquela cruz. Sabe, você pode crer nessa verdade hoje. Você pode crer nesse amor que está sobre a sua vida. Receba desse amor. Eu sinto que tem pessoas nessa live que você estava desanimado, que você estava duvidando até mesmo se Deus te amava, se Deus te ama. Pare de olhar para as coisas naturais. Erga os seus olhos, veja o Senhor. Sabe, Ele está te carregando nos ombros. Ele está te levando a lugares altos. Continua crendo, continua perseverando. Sabe, eu sinto que tem pessoas que você estava sentindo dor, mas o Senhor vai te curar nesse instante através dessa live. Receba a cura, receba o milagre, receba o toque sobrenatural. Senhor, cura toda dor agora, toda dor na alma, toda depressão. Espírito Santo, Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos. Oh, Deus que faz milagres está neste lugar. O Deus que faz milagres. Sabe o que você precisa hoje? Você precisa dos céus abertos. Você precisa do sobrenatural. Os céus estão abertos. Porque você está em Cristo, os céus estão abertos. Lá em Mateus capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz que ao Jesus, os céus se abriram para Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma pausada aqui. Mas creia nessa verdade. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Todos os dias olhe para os céus e diga: os céus estão abertos. Ainda que eu não veja, a chuva está vindo, a bênção minha está chegando. O Senhor está liberando o sobrenatural. Aleluia. Irmãos, já vai parar de travar aí. O Senhor está fazendo o sobrenatural na sua vida. Oh, Espírito de Deus, quero orar honestamente. Se você estava desanimado, pensando em desistir, hoje o Senhor te fala: não pare, continua crendo. Eu sou o Deus do sobrenatural que te abençoo, que te guardo, que sou contigo. Amém? Amém, irmãos? Vê se... Aleluia, aleluia. Vê se voltou, irmãos. Amém? Quero orar pela sua vida ainda. Creio que foi resistência espiritual. É verdade, mas é verdade, Lorena. Sabe, eu sei que o diabo, ele não quer que vocês recebam. Sabe, o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor está liberando. O Senhor está liberando cura. O Senhor está liberando milagres. Aonde você está agora? Se você está me ouvindo, fala: pastor, eu creio. Escreve aí: Senhor, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu recebo. Escreve aí se você está ouvindo agora. Eu quero orar por você. O Deus do sobrenatural vai liberar milagres nessa noite. O Deus do sobrenatural vai curar a sua mãe, vai curar os seus irmãos, vai curar seus familiares. O Deus do sobrenatural vai abençoar a sua casa hoje. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos.